Amém, meus irmãos? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Senhor, está aí lida a Tua palavra, fala aos nossos corações, nos edifique, Senhor, nos exorte, através da Tua palavra, Senhor, que eu te peço nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Podeis assentar, meus irmãos. Quero estar falando aqui hoje com vocês a respeito de tempo, fases e processos. Estava pensando nisso agora aqui no meio do culto, até vendo, essa juventude toda aqui, e adorando, buscando, tem muito tempo pela frente para adorar, para buscar, e a nossa vida, ela é assim, meus irmãos? Ela é composta disso, tempo, fases, Dentro dessas fases nós enfrentamos vários processos. Às vezes nós vamos viver aí 80, 90 anos, 70, a gente não sabe até quando o Senhor vai nos permitir estar aqui nessa terra, mas isso é um tempo, que é um tempo determinado por Deus, para que isso aconteça, e dentro desse tempo a gente vive fases e processos. Eu quero estar conversando um pouco com vocês aqui nessa noite, para a gente estar amadurecendo a nossa mente, buscando entendimento da palavra de Deus, porque dentro dessas fases e processos a gente pode ser aprovado ou reprovado por Deus, Nós podemos tomar atitudes, ter comportamentos que agradam a Deus ou não. Isso tudo baseado na palavra, que às vezes nós buscamos o conhecimento da palavra, mas na hora de pôr em prática, a gente peca, a gente acaba esquecendo. Gente, já aconteceu aqui de fazer alguma coisa que sabe que é errado e depois falar: caramba, eu sabia que era errado e esqueci. Não acontece isso? Você sabe que era errado fazer, depois que você faz, você lembra, aí fala: caramba. Aí você ora, pede perdão, fala: Senhor, me perdoa. Mas a vida é assim, nós somos falhos, A gente tem que buscar estar aprendendo a cada dia mais de Deus. Por isso a Bíblia nos orienta a estar sempre orando, jejuando, lendo a palavra, nem ler, meditar na palavra dia e noite. Nem podia pegar um copo d'água comigo, por favor? Não só ler, mas meditar, para a gente ter esse entendimento, e aí a palavra vai enraizando dentro da gente, e a gente começa, conforme o tempo vai passando, nós vamos amadurecendo e vamos não cometendo mais esses erros. A gente comete um erro porque esqueceu, às vezes até sabia. Obrigado, Ganso não, águia. Às vezes nós até sabíamos que era errado, esqueceu, e aí comete um erro, tem uma falha, mas com o tempo vai passando, a maturidade vai fazendo que a gente não repita esses erros. Isso é importante, a gente entender, identificar quando se comete um erro e não cometê-lo novamente. O que a gente vê acontecendo muito por aí é, Natália, a pessoa comete o mesmo erro uma vez, aí comete a segunda, comete a terceira, a quarta, e aí não para. Isso que não pode acontecer. Então, dentro de tempo, fases e processos, eu quero ilustrar aqui para vocês como as fases que uma lagarta atravessa até chegar na borboleta. Eu quero trazer um entendimento para vocês que a lagarta e a borboleta, elas são a mesma pessoa, só estão em fases diferentes. Porém, a borboleta é uma coisa que todo mundo se agrada de ver. Se vê uma borboleta grandona, bonita, você quer tirar foto. Uma lagarta, você corre. Ali, a outra fez tatuagem, olha lá. Tá com uma tatuagem de borboleta. Você fazer uma tatuagem dessa de lagarta? Tá? Ninguém faz tatuagem de lagarta, Ninguém quer nem chegar perto. Vê a lagarta, corre. Mas são a mesma pessoa. Só estão ali em fases diferentes. A lagarta vai chegar lá. Obrigatoriamente a lagarta, se não acontecer algo na natureza que ela morra, ela vai cumprir esse processo. O ser humano não. A gente precisa amadurecer e aprender com nossos erros para que nós consigamos passar de fase, passar de processo. Eu vou estar explicando isso aqui agora, porque senão você fica num erro cíclico, que o erro se repete, você comete esse erro e volta.
Aí quando chega naquela fase, você comete o mesmo erro, vai voltar de novo. Você reclama com Deus: Senhor, minha vida não melhora, se eu estou orando, estou jejuando e as coisas não acontecem. Ó Senhor, estou te dando outra oportunidade de você acertar. Toda vez eu te dou oportunidade, você erra, você tem que voltar a fazer de novo. Não vai ser obrigatoriamente como a lagarta, ela vai chegar na fase da borboleta. Nós seres humanos, quando estamos na fase de lagarta, a gente está com as emoções muito desequilibradas. Porque a lagarta, não sei se você reparou, ela tem aqueles pelinhos que ela fere as pessoas. Se você encostar ali, ela te queima. O ser humano com a emoção desequilibrada, Cristina, ele é assim. Ele fere as pessoas que estão perto dele. Ele ama as pessoas que ele gosta. Mas por estar com as emoções tão desequilibradas, ele fala coisas que não deveria falar e acaba ofendendo, machucando o seu próximo. Isso é um ser humano dentro de uma fase de lagarta. Ele está ali na vida se arrastando, não consegue avançar nos seus projetos, não consegue, ele vem para a igreja. Quem já veio para a igreja parece que tem duas bolas de ferro agarradas no pé. Você vai para a igreja, mas Senhor, estou indo, mas sem vontade nenhuma. Você vai se arrastando literalmente, mas falando: eu tenho que ir, eu não posso deixar de ir. E o dia que você estiver assim, eu te aconselho: não deixe de vir. Geralmente é nesses dias que Deus mais vai falar com você. Aquele dia, às vezes você vai naquele culto que é fogo caindo, profeta entregando profecia, um monte de coisa, e Deus não fala nada contigo. Nesse dia que você vai se arrastando para um culto tranquilo, você senta lá, Deus começa a ministrar ao seu coração poderosamente, e você sai dali com uma direção, sai dali com outro ânimo, sai renovado da igreja. E nessa fase de lagarta nós precisamos muito ter esse entendimento, que quando a gente entende que a gente não está bem, a gente procura ajuda. O pior é a pessoa estar mal e não admitir que está mal. Isso é muito ruim, que ela não vai procurar ajuda, entende? Ela não procura ajuda e aí fica difícil atravessar por esses processos sozinho. Nós, seres humanos, precisamos nos relacionar, precisamos ter pessoas à nossa volta para desabafar, para conversar, né? Como teve a palestra semana passada dos amigos, né? Eu falei trouxe uma palestra aqui na igreja semana passada falando sobre as esferas da amizade. Existem amigos estratégicos, amigos necessários e amigos íntimos, né? São todos amigos, mas cada um em uma classe diferente, né? Você não pode confundir o íntimo com o necessário. O íntimo é aquele que você abre o seu coração, que você fala dos seus sonhos, dos seus projetos, né? Dos seus defeitos. Para o íntimo você pode fazer isso, para outras amizades não, e às vezes a gente se fere muito por isso, por desabafar, abrir o nosso coração para quem não é para abrir. Quando te dá uma ideia, se você tiver na dúvida se, poxa, isso é muito íntimo meu, mas eu queria conversar com alguém, aí você olha para a Natália: será que eu conto para a Natália ou não? Você não sabe, está na dúvida? Ora, conta para Jesus, pede direção a Ele. É a melhor coisa que a gente pode fazer nesses momentos de emoções desequilibradas, de emoções à flor da pele, para a gente não tomar atitudes que a gente vai se arrepender mais lá na frente. Que um comportamento, uma palavra errada hoje, você pode carregar para o resto da vida um arrependimento, por você ter falado: caramba, era só não ter falado. Você grita com a pessoa que você gosta e magoa ela profundamente, depois você mesmo fica chateado que gritou: caramba, eu poderia não ter gritado, eu poderia não ter tomado essa atitude, não ter feito esse comportamento. Então a gente precisa pesar isso, né? Entender que nessa fase difícil a gente precisa estar mais calado. A Bíblia diz que é sábio ficar calado, sabedoria habita no silêncio. A gente precisa entender isso nesses momentos, que a gente vai também passar pela fase do casulo. Aquela fase do casulo é onde a pessoa está com aquele problema que ninguém pode ajudar ela, só Deus. Ela se sente realmente sozinha, porque não adianta ela buscar ajuda. Tem situações na vida, dentro dessas fases e processos que nós passamos, que só Deus para nos tirar dali.
Só Deus para nos arrancar, para nos dar uma saída, nos mostrar a luz no fim do túnel. E isso não é maldade de Deus te colocar nesse processo, porque lá na frente Ele já está vendo você voando, mas você precisa primeiro passar por esse processo, porque o casulo ele revela realmente no que você acredita. Tem muita gente que diz que crê em Deus, que acredita em Deus, mas quando está no casulo, diaconisa Vilma, ele esquece de Deus. Diz que não, Deus, aí abandona a igreja, não quer saber de mais nada, porque passou por uma dificuldade. Mas é nesse momento de dificuldade de casulo que você revela quem você é de verdade. É ali que você é provado. E quando aprovado, você passa para outra fase. É nesse momento delicado da vida, dentro dos nossos processos, da vida, das nossas fases que nós passamos, que precisamos pedir a Deus sabedoria nesse momento. Porque a sabedoria, ela vai nos dar condições de tomar atitudes e decisões hoje que talvez aos nossos olhos humanos são erradas. Aos nossos olhos humanos não vai resolver o problema. Mas quando o Senhor dá a direção, a sabedoria de Deus faz isso. Que a verdadeira sabedoria só vem do alto. Ela faz você tomar uma atitude, uma decisão hoje que aos seus olhos não vai resolver, e amanhã você vai ver que resolveu. Aí você vai falar: obrigado, Senhor, se eu não tivesse feito eu tomar essa atitude, eu ter esse comportamento, hoje eu não estaria colhendo esses frutos. Às vezes acontece muito isso. Deus vai te colocar em situações para você confiar nele. E entenda, isso gera maturidade e confiança. Porque para você, o reino de Deus ele é assim. Para você ajudar o seu próximo, você consegue ter muito mais bagagem para falar quando você já passou por aquilo que você quer ajudar. Você já passou, você já vivenciou aquilo ali. Então você tem autoridade quando você abre a boca para falar. Ó, aguenta, segura, vai passar, Deus é contigo. Mas você já passou por uma situação, ou não a mesma, pode não ser a mesma, mas parecida. E aí você sabe que no final vai dar tudo certo. Que no final Deus vai abençoar. Mas você precisa ter passado por isso. E esses processos que nós passamos durante a vida, é isso, que Deus vê sempre o coletivo. Ele está olhando para mim, está me colocando nos processos, já pensando em abençoar outras vidas. Todo o processo nosso lá na frente nós vamos descobrir, vai ser para abençoar outras vidas. Eu passei por um processo onde eu precisei muito de inteligência emocional, foi onde eu descobri que eu era um desequilibrado emocionalmente. Passei por um processo duríssimo para reconhecer isso. Aí o que Deus faz hoje comigo? Me coloca para dar palestras de inteligência emocional. E é cada testemunho que eu escuto das pessoas, até pela internet, os comentários nos vídeos, e eu fico: meu Deus, isso é Deus. Sabe, Diácono Antônio, eu não consigo ouvir esses elogios e achar que sou eu, porque eu sei quem eu era. E quando eu escuto um elogio hoje das pessoas falando: caramba, a sua palestra fez isso, eu aprendi aquilo, eu gostei muito disso, só tem como dar glória a Deus. Não tem, inevitável, não tem como ter vaidade e achar que eu sou capaz de fazer isso, porque se eu era um desequilibrado emocionalmente hoje, eu estou ensinando sobre esse assunto, só Deus pode fazer uma coisa dessa. Então eu já quero te dizer que essa dificuldade que você está enfrentando hoje, esse processo que você está vivendo hoje, doloroso, é para mais à frente o Senhor glorificar o nome dele na sua vida, em cima dessa situação. Deus age dessa maneira, Deus age dessa forma. Ele te coloca no casulo, você está ali, casulo é apertado, é escuro, é solitário, mas é para isso mesmo, que quando não tem ninguém, você vai ser obrigado a clamar a Deus. Que o ser humano tem isso, ele está precisando de dinheiro. Poxa, Thaís tem dinheiro, né? Vou pedir um dinheiro a Tatá. Tá ali, tá tossindo pra caramba mesmo, de repente eu peço dinheiro emprestado, Deus leva, eu não preciso nem pagar. Né? O ser humano faz isso, ele sempre quer dar um jeitinho antes de orar para Deus. Ele precisa de dinheiro, não vai orar para Deus, ele: não, vou pedir a Tatá primeiro.
Agora ele vai na Tatá, nada, vai no Janilson, nada, vai na Diaconisa Vilma, nada, vai na Cristina, nada. Ele, Senhor, me ajuda. Mas já rodou todo mundo primeiro, não saiu. Deus, já sabendo disso, o que Deus faz? Fecha todas as portas e te coloca no casulo. Essa é a fase do casulo, é para isso. É para você aprender a ser dependente de Deus. Tem hora que você não vai ter nada e Deus vai mandar. Deus vai te deixar, Deus pode me deixar. Eu falo isso, experiência própria. 3 meses sem trabalhar, eu já passei isso. 3 meses sem trabalhar, sem conseguir serviço, o serviço não entrava. A loja que eu tinha, eu entreguei e fiquei em casa. E falei, vou tentar pegar uns serviços em casa. Não pegava nada, fiquei 3 meses sem pegar nada, nenhum tipo de serviço. E os 3 meses com luz, com internet e com comida. Chegava lá em casa, eu não pedia, e engraçado, eu não pedi. As pessoas chegavam lá, chegou cesta básica na minha casa. Chegou cesta básica, eu falei, cara, mas como é que ele sabia que eu estava passando por isso? Ele não sabia, mas Deus sabia. E é esse momento que Deus coloca, tá vendo? Como é comigo? Sou eu que libero? A gente precisa entender, se a gente não passar por esses momentos, Cris, a gente não entende isso. A gente não entende. A gente, por mais que saiba, ouça as pessoas falar, você ouve falar uma coisa, quando você vivencia, é outra. Você pensa e vai usando ali, ó, o pó de café até o final. Você tira uma colher e olha assim, esse aqui não vai dar para uma colher de amanhã não. Aí você abre no dia seguinte, dá para mais uma colher. Você, que é isso? Você se assusta. Isso é maravilha de Deus. Eu vivi isso, eu vi isso acontecer comigo. Isso foi nesse processo desses 3 meses. Então a gente entende que Deus é suficiente nesse momento. E quando a gente passa por um aperto, como eu já entrei depois em outros casulos, calma, vai se resolver. Foi diferente. Eu já entrei de outra forma. A autoridade era outra, não tinha mais aquele medinho. Eu sabia, não, Deus vai prover. Ponto. Deus vai prover e ponto. E até hoje eu tenho essa convicção, que não aconteceu até hoje porque Deus não quis. Eu faço a minha parte. Eu não fico de braços cruzados. Eu vou brigar, eu vou à luta. Mas a hora que Deus quiser vai liberar. Se Ele falar não libera, você pode fazer o melhor que não sai nada. Você pode estar empregado, o salário atrasa. O ônibus é assaltado, te levam tudo, e aí Deus fala, e aí, você está trabalhando, e agora? Cadê seu dinheiro? Sou eu ou sou eu? Aí você vai lá e vai orar. Deus cria essas situações e é dentro do casulo. É nessa fase do casulo que a gente aprende a depender disso, para não reclamar, porque a reclamação, se tem uma coisa que Deus não gosta de reclamação. Irmãos, se vocês estiverem pensando em reclamar por alguma situação, não façam isso. Não murmurem. Deus odeia reclamação. Deus não gosta de reclamação de crente que vive murmurando, vive reclamando. E quando você murmura, reclama, você está dizendo que Deus não é Deus suficiente, que Deus não é Deus que pode suprir suas necessidades. É isso que você está falando. Olha como a murmuração é importante. Quando Jó passou por aquele processo todo dele, o que estava em jogo? O que Satanás queria? Só que Jó não murmurasse. Olha só como a murmuração tem um poder. Às vezes você está dando, Satanás está lá apostando, falando, ele vai murmurar. E você vai e murmura. Cadê Deus que não está vendo isso? Essa situação que eu estou passando, que não melhora, que não resolve. Aí Satanás, yes! Olha lá, murmurou, tá vendo? Não crê em você não. Diz que crê, mas é da boca para fora. Porque ele não sonda seu coração, ele só sabe, Satanás só sabe o que você fala. Aí quando você fala, ele sabe que dentro do teu coração você não tem fé. Porque você falou, você murmurou. A murmuração ela é muito pesada. A gente precisa ficar muito atento nesses processos para não murmurar, não abrir a boca para poder trazer maldição para a nossa vida. A gente tem que sempre acreditar que o Senhor vai suprir. Que o Senhor vai chegar. A situação está difícil, mas é porque tem algo para você aprender naquilo. E se você não aprender, o que acontece? Isso vai voltar, vai se repetir.
Porque é assim que Deus faz. Você acha que é maldade. Meu Deus, esse sofrimento nunca passa. Deus, é mais um tempo que eu estou te dando para você aprender. Porque se você não passar por esse processo sem murmurar, se não passar por esse processo dando glórias ao meu nome, entendendo que eu sou o Senhor Todo-Poderoso, você não vai avançar de fase. Isso a gente tem que entender, gente. A gente passa por muita dificuldade e o nosso comportamento faz com que elas voltem e se repitam. Você tem que estar determinado, tem que tomar uma decisão, tem que usar o poder da decisão a seu favor. Eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, aconteça o que acontecer. A decisão tem um poder muito forte na nossa vida. Quando a gente decide as coisas, a gente consegue vencer barreiras que parecem ser invencíveis por o poder da decisão. O Senhor nos dá esse poder de tomar essa decisão. Eu lembro, eu fumei por 16 anos e 15 dias antes de eu aceitar Jesus, eu tomei a decisão de parar de fumar. Eu vinha já sofrendo, querendo parar de fumar, mas não conseguia, aquela briga, aquele sofrimento todo. Porque o sofrimento também colabora para nossas mudanças, né? Porque isso que a gente está entendendo isso daqui. O sofrimento colabora porque ele te força a tomar a decisão. Às vezes você tem uma decisão para tomar e você não toma porque não chegou ainda no sofrimento. E Deus te coloca lá no casulo para isso, para que a sua decisão chegue enérgica. E eu tomei uma decisão, que eu falei, vou parar de fumar ou eu vou morrer de vontade de fumar. Ou vou sobreviver para parar ou morro. Porque quem já fumou sabe, quando você para de fumar, você fica alguns minutos, as horas vão passando sem a nicotina, começa a te dar uma vontade, você treme, você começa a suar, o coração acelera, é o corpo sentindo a falta da nicotina, e aí normalmente o que o fumante faz nessa hora? Ele acende o cigarro, e aí volta de novo. Então se você está me ouvindo agora e fuma, o conselho é esse, tome uma decisão. Ou paro de fumar ou morro. Eu vou morrer de vontade, mas eu não vou voltar a fumar. Foi essa a minha decisão. Vou morrer de vontade. E aí veio, o coração acelerou, comecei a suar, a mão tremer, mas eu falei, eu não vou. E aí passou, porque isso é rápido, isso não demora. É coisa de 2, 3 minutos que você fica nessa agonia, daqui a pouco ela passa. E aí você volta ao normal. Só que esses 2 minutos parecem uma eternidade. Se você não estiver decidido mesmo, você não enfrenta. E eu descobri depois disso que tudo na nossa vida é assim. Vocês que são jovens entendam isso. Na vida as coisas são conquistadas com dificuldade. Você vai para a faculdade, não vai ser fácil. Você vai ter que ralar. Vai ser difícil, vai ter que perder noite de sono para conseguir chegar no final e conquistar. Tudo na vida é com luta. Eu entendi isso e eu comecei a conquistar a partir de então, porque eu falei, Senhor, se o Senhor é comigo, eu vou começar a brigar pelas minhas causas, brigar pelo que eu quero. Vou usar esse poder da decisão para não fazer mais o que é errado. Me ensina a andar nos teus caminhos, me ensina a fazer a tua vontade e eu vou decidir seguir nos teus caminhos que são planos, nos teus caminhos que são retos. Para servir o Senhor, nós precisamos ter decisão. Para fazer a vontade dele, precisamos ter decisão. Não é qualquer um que segue ao Senhor. O céu, ele é assim, é conquistado à força, como diz. Nós precisamos entender isso. Temos que brigar por tudo que nós precisamos, tudo que nós almejamos, e entender que os processos que nós vamos passando na vida, a vida é feita de processos, feita de fases, e nós precisamos vencer, precisamos não reclamar, não murmurar para poder passar para o próximo nível. E aí o Senhor começa a nos abençoar, a abrir portas. Você começa a ficar mais maduro, você começa a identificar os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, você fala, isso aqui eu sou bom, isso aqui nem tanto. Isso aqui é minha fraqueza, então eu preciso vigiar nessa área. A maturidade faz isso, faz você já entender, eu já passei por esse caminho, dá errado, e você consegue ajudar outras pessoas, que Deus não te ensina só para você, como eu já falei, Deus te ensina visando outras pessoas, você vai aprender para poder ensinar para outros.
E você vai vencendo e vai crescendo até que você consiga avançar e chegar na fase da borboleta, que é a fase que você começa a alcançar voos altos. Você começa a já ser admirado pelas pessoas, já vira uma referência. Nessa hora, os problemas não acabam, os problemas continuam, mas você já tem maturidade para enfrentá-los. Uma luz atrasa, você não se descabela mais por causa de uma conta de luz atrasada, porque você sabe que o Senhor vai suprir. No início, faltando uma semana, você já está desesperado. Quando você não passou pelos processos ainda e entendeu que o Senhor é Deus, está faltando uma semana para vencer a luz, você entra em desespero. Depois que você já está no processo, vence hoje, você está tranquilo, tá bom, vai dar tudo certo. Vai apagar, se a luz acabar, eu vou pedir o vizinho um bico de luz, alguma coisa vai acontecer, mas eu não vou morrer por causa disso. E aí quando você vê desespero, o Senhor, poxa, aprovei a sua fé, envia o recurso, chega o milagre e a coisa acontece. Não é fácil, tá, meus irmãos, esse processo todo. Falando assim, às vezes pode até parecer que é fácil enfrentar, mas não é. Esses processos não são muito doloridos. Você precisa amadurecer de maneira que você absorva as palavras de Deus e elas realmente fiquem gravadas no seu coração, para que você tenha essa força de seguir, porque vai vir missão para você após esse processo. Você passou por todo esse processo, quando você começa a voar, você vem uma missão. Tem uma passagem aqui em João, capítulo 4, versículo 6, que eu quero ler agora com os irmãos. Se vocês quiserem acompanhar, abram aí que eu vou ler os versículos. João, capítulo 4, versículo 6. Para vocês entenderem aqui um processo, onde aconteceu um processo e logo em seguida veio uma missão. Temos muitos missionários aqui hoje, né? Missionárias, missionários. João capítulo 4, versículo 6. Acompanha comigo a leitura. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Vamos começar, vou parar nesse versículo aqui, depois a gente continua lendo. Quando você tem um encontro com Jesus, dentro dessas fases, desses processos das nossas vidas, nós temos esses encontros com Jesus. A gente precisa estar atento e sensível para reconhecer Ele, entender a voz dele e saber a direção. Olha aqui, Jesus já começa com essa mulher aqui quebrando paradigmas, porque nessa época homens não abordavam mulheres na rua, muito menos um judeu falar com um samaritano, eles nem se falavam. Agora um homem com a mulher, nem se fossem os dois judeus ou os dois samaritanos, isso acontecia, o homem não abordava. Então Jesus já se aproxima quebrando um paradigma aqui. Versículo 8. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? A Bíblia diz, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Vocês notam aqui nesse texto, daqui tem um certo tom de sarcasmo, de desdém dessa mulher. Jesus fala que vai dar água viva, ela: Senhor, tu não tem com que tirar água desse poço aqui? Está pedindo para mim? Como é que você vai me dar água viva? Ela estava diante de Jesus, ela não sabia de quem ela estava, por isso ela estava se comportando. Ela não sabia diante de quem ela estava e por isso estava se comportando dessa maneira. Continuando a leitura, versículo 12. És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu-lhe e disse:
qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Jesus repetiu, ela fez agora um pedido. Quem aqui já fez um pedido para Jesus? Levanta a mão. Todo mundo, né? Então essa é a explicação às vezes desses processos e fases que nós entramos. Que quando a gente faz um pedido a Deus, Deus tem que nos preparar para aquilo. Na maioria das vezes nós não estamos preparados. Ele não prepara a bênção para nos dar, irmão, viu? Ele nos prepara para receber a bênção. E aí entra um processo que às vezes nós não gostamos, um processo meio dolorido. Preste atenção aqui, ó. Versículo 15 nós lemos, ela pede, então dá-me dessa água. Versículo 16, disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Pronto, Jesus agora já botou o dedo na ferida e começa agora o tratamento. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ela queria beber a água que ia jorrar fonte de vida eterna de dentro dela. Mas olha como estava a vida dela. Já tinha passado por 5 maridos e o pior, esse que ela estava não era dela. Olha como é que pode isso, era da irmã Natália, olha isso. Não era dela, era da varoa. Aí Jesus começa, o tratamento continua. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. No início ela estava, de desdém. Jesus pediu água, tu vai me dar água viva, tu não tem nem como tirar água desse poço aqui. Agora olha como é que o quadro já mudou. Senhor, vejo que tu és profeta. A coisa já começa a mudar de figura. Ela viu aqui nesse momento também uma oportunidade de aprender. Olha só, mesmo sendo, Jesus tocou na ferida dela, mas ela entendeu que Jesus era profeta. Ela já falou: vejo que tu és profeta, então se ele é profeta eu vou ter que aprender com ele. O que nós seres humanos falhamos muito é estar perto de pessoas sábias, de pessoas de Deus, de pessoas inteligentes que podem nos aconselhar e não ter a humildade de pedir conselho. A gente às vezes está passando por um processo doído, mas não tem coragem de chegar para o pastor e pedir uma orientação. 2 motivos que acaba tudo terminando na base de um, Primeiro, às vezes você não pede por orgulho. Vou ficar aqui quieto, não vai passar. Deus é comigo, vai passar. Ou às vezes o que também é provocado pelo orgulho, você já sabe o que tem que fazer, mas não quer fazer. E se você pedir conselho, se eu pedir perguntar ao pastor, ele vai mandar eu fazer isso. Então eu não vou nem perguntar. Tudo está envolvido no orgulho, isso tudo é orgulho. E o orgulho, se você não sabe, ele é o maior inimigo da sabedoria. Onde há orgulho, não há sabedoria. Se você for tomar decisões baseadas em orgulho, a sabedoria está longe. Ou você toma decisões com sabedoria, ou toma decisões com orgulho. Os dois no mesmo lugar não cabem. Você precisa decidir jogar o seu orgulho fora. Mesmo sendo contrariado, mesmo a pessoa tocando na sua ferida, falando o que você não gostaria de ouvir, que essa mulher que não gostou de ouvir isso que ela ouviu de Jesus, mas ainda assim ela viu essa oportunidade de aprender. Eu vou te mostrar aqui agora. No versículo 20, continuando, ela diz: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem e que neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação
vem dos judeus, mas ora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu sou o que falo contigo. Ela viu essa oportunidade de aprender, ela já tinha um conhecimento. Olha que ela não era crua. Pastor Toinho, olha que ela não era crua, porque ela disse aqui no final, ó, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Ela não era desentendida de tudo, então ela começou a buscar mais conhecimento, mesmo ouvindo o que não queria ouvir, que foi o que Jesus falou, mas ela buscou, e Jesus, reconhecendo isso, deu a resposta a ela que ela estava buscando, para que ela continuasse. Então, estão entendendo que isso aqui está acontecendo um processo de transformação na vida dessa mulher? Está acontecendo um processo nesse diálogo aqui com Jesus. Está acontecendo uma transformação na vida dela, e não para por aí. Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse com tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Essa mulher aqui, de uma incrédula, agora já é uma missionária. Ela já está indo levar a palavra. E olha o poder de quando você vai falar de Jesus. Com o histórico dessa mulher, essa mulher tinha alguma credibilidade, gente? Hoje em dia, que hoje nós estamos numa fase, que se pode tudo por aí. Tudo está se podendo, E às vezes as pessoas querem até colocar-se dentro da igreja, que não tem nada a ver, o tal do não tem nada a ver, que está só levando um monte de gente para o inferno. Mas ainda hoje, com toda essa liberdade que tem, uma mulher que já tinha passado por 5 maridos e estava com outro que não era dela, tem caráter, alguém levaria essa mulher em consideração, alguma coisa que ela falasse, acreditaria, confiaria nela? Daria crédito a uma mulher dessa nos dias de hoje? Não dariam, Imagina naquela época, que a mulher já era muito, como posso dizer, para a sociedade, não dava credibilidade às mulheres naquela época. Hoje em dia as mulheres têm mais credibilidade, mas naquela época não. Ainda tem muito preconceito ainda hoje em dia, mas nessa época aqui era muito forte. Então, uma época que mulher não tinha credibilidade, uma mulher com o histórico dessa mulher muito menos, ainda assim ela foi levar a palavra e as pessoas ouviram ela e foram até Jesus. Olha o poder da palavra. Às vezes você tem a oportunidade de falar de Jesus para alguém, de levar a palavra para alguém e fica com medo, achando que a pessoa não vai te dar credibilidade, não vai acreditar em você, ou dizer, pô, quem sou eu para falar? E há pouco tempo, estava aí nas baladas da vida, Ganso? Pouco tempo aí, agora eu vou falar de Jesus, o cara vai falar, esses dias você estava ali, bebendo, enchendo a cara. A palavra tem poder, isso já passou, foi uma fase que já passou. Um processo que você já superou. Então não tenha medo de levar a palavra de Deus adiante. Não tenha medo de falar de Jesus aonde você estiver, na escola, na faculdade, no trabalho, nas redes sociais. Fale de Jesus. Abra o seu coração mesmo e leve a palavra, porque a palavra ela tem poder. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz. Ela penetra até a alma, o espírito, as juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Essa palavra é poderosa, então leve essa palavra, porque ela faz transformações. E caminhando aqui para o final, para a gente entender aí que a transformação que houve dentro desse processo aqui que essa mulher, no versículo 40 diz:
Indo, pois, ter com os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias, e muitos creram nele, por causa da sua palavra. Aí aqui agora eles já estavam crendo em Jesus, não mais por causa da mulher. Ele passou ali 2 dias, eles ouviram e estavam crendo por causa da palavra dele. E a Bíblia ainda deixa bem claro, e diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos. Quer dizer, nós cremos quando você disse, mas agora a gente já nem crê mais por causa de você, porque nós já estamos vendo aqui também. Todo mundo já entrou nessa transformação. Olha quando Deus pega uma pessoa para transformar, o que ele almeja. Olha quando Deus pega uma pessoa, porque cada um aqui, você alcança pessoas que eu não alcanço. O Ganso alcança pessoas que eu e você não alcançamos. O Jajá alcança outras pessoas que nenhum de nós 3 alcançamos. E Jesus entra e faz transformação nas nossas vidas para a gente alcançar essas pessoas. Isso que precisamos entender e sair daqui com esse entendimento hoje, meus irmãos. Que o processo, as fases que nós enfrentamos de dor, de dificuldade, é para nos transformar. E essa transformação vai nos gerar uma missão que é alcançar outras pessoas, que é alcançar outras vidas. Nosso pastor, por exemplo, passou por tantos processos duríssimos na vida dele. Vocês aqui conhecem, a maioria conhece aqui. Olha para que hoje nós estivéssemos aí abrindo igrejas pelo mundo afora. Pelo mundo. Já estamos aí abrindo igreja, mas teve primeiro o processo. Teve primeiro que enfrentar a fase ruim, o processo de lagarto, o processo do casulo, para depois chegar no processo de alcançar voos da borboleta. Então, fique com essa palavra que nós não podemos desistir. Você precisa ter um encontro de quebra de paradigmas com Jesus. Ainda que as situações sejam adversas, deixar para trás tudo que é importante para seguir a Jesus. Deixar para trás tudo que não é importante para seguir a Jesus sempre vai ser a melhor escolha que você pode fazer, meus irmãos. Então entendam isso. Aceitem a companhia e a presença de Jesus na sua vida, entendendo que você vai ter fases ruins e boas. Se está vivendo uma fase boa, aproveite, porque ela vai passar. Se está vivendo uma fase ruim, fique tranquilo, porque ela também vai passar. O problema na fase ruim, a gente acha que não vai passar, mas vai. Fique tranquilo, passa, creia, se apega a Jesus. Entenda o que Ele quer. Em vez de orar para murmurar, que a murmuração vai trair coisas ruins para a sua vida, você começa a orar e perguntar a Deus o que Ele quer te ensinar com esse processo. Que quanto mais rápido você aprender, mais rápido você avança, mais rápido você alcança voos, leva a palavra e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Amém, meus irmãos?